Jack. Sim, ela pensou que estava sendo sorrateira, mas o que ela não sabia é que eu tinha aprendido tudo isso com uma colega dela que estava enojada com o que estava acontecendo. Fiz meus planos e me preparei. Felizmente, tive tempo de controlar a raiva e me preparar para o que estava prestes a acontecer. Tudo começaria esta noite. Logo depois do jantar, Kayla. Esta noite, então? Mary? Meu amigo perguntou. Sim, finalmente vou fazer isso. Vou esperar até depois do jantar, entregar uma cerveja para ele e depois te conto o que aconteceu. Eu respondi. Apenas lembre-se de permanecer forte. Ele não vai gostar, mas você tem que permanecer firme. Vou manter isso em mente. Tal como discutimos, ele não tem escolha. É assim que vai ser. E se ele realmente me ama, ele me deixará fazer isso para minha felicidade. Isso mesmo. Apenas esteja preparado para ele gritar e gritar. Ele resistirá. Mas eventualmente ele cairá em si e aceitará a nova realidade. É crucial que você permaneça calmo, mas firme. Deixe-o fazer birra e então ele perceberá que você está no comando. Isso mesmo. Além disso, até onde ele sabe, isso será apenas temporário. Assim que ele aceitar, ele começará a gostar. Então continuará. Você tem certeza de tudo isso? Jack pode ser muito teimoso. Olha, Kayla, Jack te ama mais do que tudo no mundo. Claro que ele ficará com raiva. Mas quando ele se acalmar, perceberá que te ama tanto que fará de tudo para te fazer feliz. Mesmo que... Ok. Acho que você é o especialista. Confie em mim. Levei uma bagunça em 2 casamentos para descobrir tudo. Mas aperfeiçoei o método no meu 3º casamento. Você conheceu meu atual marido. Ele agora está completamente sob meu controle. Ele até fica ao lado da cama quando estou com outra pessoa. Às vezes também peço para ele limpar depois. Daqui a um mês, outro Jack também entrará na fila. Então você poderá ter certeza da segurança de seu casamento com Jack, bem como do prazer de vários outros homens. Terminei o dia e fui para casa preparar seu jantar favorito para Jack. Quando Jack chegou em casa, ele me cumprimentou com as palavras "Eu te amo" e me beijou na bochecha como sempre. Apesar dos meus melhores esforços, eu ainda estava nervoso. Este seria um passo significativo e uma mudança em nosso casamento, mas valeu a pena. Mary já estava me contando sobre seu ministério de casamento feminino há algum tempo. Eu pessoalmente vi isso funcionar para ela e seu marido. Ele ficou muito feliz com o resultado do casamento deles. Tenho certeza que Jack também adoraria. A conversa durante o jantar foi agradável. Trocamos histórias do dia anterior, discutimos algumas novidades do dia. Foi um jantar descontraído para nós. Depois do jantar, insisti para que ele pegasse uma cerveja e relaxasse enquanto eu limpava. Ele resistiu um pouco, querendo ajudar, mas eu garanti que não era muita coisa e que eu aguentaria. As sobras foram guardadas, a louça foi para a máquina de lavar louça e chegou a hora. Servi-me de uma taça de vinho, mentalmente preparada, e fui para a sala para conversar. Jack, querido, precisamos conversar, comecei. Claro, querido. Sobre o quê? Ok, Jack, sei que pode ser difícil para você aceitar isso agora, mas é algo que realmente preciso fazer. Lembre-se de que isso é apenas temporário. Ok? Então, o que você precisa? Se isso é tão crucial para a sua felicidade, é claro que farei o que puder. Até agora ele tinha lidado bem com isso. Nem mesmo incomodado. Isso é bom. Discutimos sobre ter filhos e estou quase pronto para isso. Mas há algumas outras coisas que preciso fazer primeiro. Deve demorar alguns meses no máximo. Então podemos começar a trabalhar para ter filhos. Isso é ótimo, querido. Então, quais são as coisas que você precisa fazer? Aqui está. Respirei fundo, me preparando para a reação. Bem, Jack, preciso explorar um pouco antes de me estabelecer completamente. Será temporário e então poderei ser a melhor esposa e mãe para nossos filhos que você poderia sonhar. Tudo bem, meu amor,
isso parece razoável até agora, mas como você planeja fazer isso? Uau, ele está lidando bem com isso. Eu esperava que ele surtasse. Estarei saindo com outros homens por um tempo. Ainda faremos amor regularmente, mas também farei amor com outros caras para clarear minha cabeça. Lembre-se, é apenas fazer amor com eles. Você é o único que tem meu amor. Voltarei para você em alguns meses, serei sua esposa fiel novamente e então poderemos começar a trabalhar para ter os filhos que planejamos. Bem, Kayla, você não parece estar pedindo minha permissão, então presumo que já tenha se decidido. Gostaria de deixar registrado que não sou a favor disso. Se você está pedindo permissão, eu não vou dar. Porém, você é uma mulher adulta, então não vou impedi-la se achar necessário. As coisas estavam indo melhor do que eu imaginava. Ele não levantou a voz, disse isso em tom de conversa. Maria deve estar certa. Jack aceitará um novo papel para o qual estou preparando. Então, Kayla, como isso vai funcionar? Você está se mudando. Ou você espera que eu faça isso? Você está trazendo-os aqui ou indo para a casa deles ou para um hotel? Oh, bem, nós dois vamos continuar morando aqui. Somos casados, e como eu disse, continuaremos fazendo amor. Os outros caras vão fazer amor com você. Será fazer amor. Posso ir até eles ou trazê-los aqui. Nesses casos, você terá que dormir no quarto de hóspedes. Não vejo necessidade de um quarto de hotel, já que poderíamos simplesmente ficar aqui. Novamente, não sou a favor, mas não deveríamos fazer amor durante isso. Não correrei o risco de pegar nenhuma doença sexualmente transmissível quando você terminar. Vamos esperar até que você seja testado e liberado. Divirta-se. Não se preocupe comigo. Bem, Jack, não posso dizer que não estou desapontado. Eu te amo e gosto de fazer amor, mas entendo sua preocupação. Vou ter que conviver com isso. Isso é ótimo, querido. Então, quando você planeja começar suas pequenas aventuras? Bem, Mary e eu decidimos ir a uma boate e encontrar alguns caras do trabalho amanhã à noite. Não tenho certeza se isso vai acontecer, mas posso trazer um deles de volta para passar a noite. Já que você não vai fazer amor comigo enquanto eu estiver fazendo isso, talvez seja melhor se você simplesmente se mudar para um quarto vago pelos próximos meses. Ok, Kayla, não se preocupe com isso. Eu cuidarei da mudança quando você chegar em casa amanhã à noite, disse Jack antes de voltar a ler o jornal. Eu não conseguia acreditar o quão maduro ele era sobre a coisa toda. Meu coração disparou. Claro, ele reclamou fracamente e recusou fazer amor, mas aceitou tudo completamente. Ele não estava nem um pouco bravo. Maria estava definitivamente certa. Em 2 meses, Jack estaria sob meu controle. Além disso, eu sabia que essa falta de amor era apenas temporária. Em 1 semana ou 2, ele estaria de volta na minha cama. Então eu simplesmente usaria a chave vulvanal para fazê-lo abraçar totalmente seu novo papel como meu maridinho submisso. Olá, Mary, é a Kayla. Ei, garota. Então, como foi ontem à noite? Oh meu Deus! Você não acreditaria como Jack era maduro em relação a tudo. Eu esperava que ele se tornasse nuclear, mas ele nem levantou a voz. Ele estava tão calmo e aceitando tudo. Uau! Isso é ótimo. Eu disse que ele obedeceria. Você acha que conseguirá convencê-lo a assistir esta noite? Eu duvido. Na verdade, acho que nem vou sugerir isso. Ele disse que se recusaria a fazer amor comigo enquanto eu estivesse com outra pessoa. Tenho certeza de que isso não durará muito. Depois de 1 ou 2 semanas usando as mãos, sabendo que tem uma linda mulher ao seu lado, ele já estará de volta. Isso poderia ser muito divertido. Como ele se recusou a me tocar, simplesmente fui em frente e o fiz ir para o quarto de hóspedes. Ele está arrumando suas coisas agora. Ele me prometeu que sairia completamente do quarto do proprietário antes de eu voltar para casa esta noite. Ah! Adorei que você mudou o nome de quarto principal para quarto do proprietário. Vou ter que começar a fazer isso sozinho. Ah, definitivamente.
De qualquer forma, provavelmente deveria me preparar. Encontro você no clube. Ok. Tchau. Tchau. Mais tarde naquela noite, Jack fez um bom progresso em empacotar todas as coisas do meu quarto. Eu não sabia por que ele realmente precisava fazer as malas quando só podia carregar braçadas de coisas pelo corredor, mas ele explicou que era melhor assim. Seria menos caminhar e ele poderia vasculhar tudo e deixar em caixas as coisas que realmente não precisava para se desfazer. Acho que fazia algum sentido, mas eu estava ocupado demais me preparando para prestar atenção. Ele disse como eu ficava sedutora de calcinha, cinta-liga, meias e mocassins de 12 centímetros. Ele não disse nada quando usei o vestidinho vermelho que ganhei no nosso 5º aniversário no ano passado. Na verdade, foi a única vez que o usei, mas fiquei muito bem nele. Informei Jack que estava saindo e esperava voltar por volta da 1 hora. Mencionei que ele não precisava esperar por mim, pois talvez eu não estivesse sozinho. Depois de dizer isso, peguei minha bolsa e me preparei para sair. Ele me garantiu que não me preocupasse, mencionando que já teria se mudado quando eu voltasse. Ao fazer essa promessa, ele fechou a última caixa. Ao sair de casa, uma sensação de desconforto permaneceu dentro de mim, embora eu não conseguisse identificar sua origem. Apesar disso, optei por descartá-lo, direcionando meu foco para a diversão e emoção antecipadas da noite. No clube, encontrei Mary, Laurie e Josh, gerentes de contas conhecidos por sua atratividade e reputação. De acordo com Mary e algumas outras garotas do escritório, embora Jack fosse moderadamente dotado, a ideia de ter um membro consideravelmente maior me intrigou com a expectativa adicional de que eles soubessem como usar seus recursos de maneira eficaz. No meio da conversa, Mary perguntou sobre a mudança de Jack para o quarto de hóspedes. Quando nosso primeiro pedido chegou, confirmei que ele havia concluído a embalagem e assegurei-me de que já estaria totalmente transferido quando voltasse. Ao compartilhar esta informação, Josh questionou se Jack realmente havia feito tal declaração. Afirmei, lembrando-me das palavras de Jack quando mencionei meu horário previsto de retorno. Nosso grupo caiu na gargalhada com o comentário e Léo expressou com humor o desapontamento por Jack ter se mudado, pois esperava envolvê-lo em um ambiente carnal. Sugeri, de brincadeira, que talvez, depois de alguma persuasão, pudéssemos considerar tais arranjos. No meio da brincadeira, observei que nem Laurie nem Josh haviam feito um convite para dançar. Ao longo de várias horas, dançamos e nos deliciamos com bebidas. Dancei com os dois em diversas ocasiões, principalmente durante músicas lentas onde nos abraçamos de perto, sentindo suas durezas contra mim durante toda a noite, suas mãos permaneceram nas minhas costas. Mais tarde, Mary e eu fizemos uma pausa e fomos ao banheiro feminino para discutir o encerramento da noite. Decidimos o resultado da viagem para casa por meio de 3 rodadas de pedra e papel tesoura, resultando em mim dirigindo, Josh e Mary acompanhando Laurie. Ao chegar em casa, conduzi Josh pela porta da frente, percebendo que estava escuro lá dentro. Presumi que Jack já tivesse ido para a cama, assegurando-me de que, de qualquer maneira, tudo estava em ordem, não precisávamos que ele nos vigiasse. Levei Josh pelo corredor até meu quarto. Claro, todas as coisas do Jack desapareceram. Talvez eu devesse recompensá-lo oferecendo-lhe uma punheta. Haveria algo em que pensar mais tarde. Agora eu tinha outras coisas que exigiam minha atenção. Não demorou muito para nos despirmos, mas Josh queria que eu mantivesse a cinta-liga e as meias. Eu tinha perdido minha calcinha algumas horas atrás, sem saber se era de Laurie ou de Josh. Não importava. Ganhei dinheiro suficiente para comprar outros. As próximas 2 horas foram de pura felicidade. Começamos com a posição inicial, depois mudamos para outra para evitar a exaustão muito rapidamente. Terminamos aquela rodada com a Calgira após um breve descanso. Eu gostei quando ele bateu na minha bunda enquanto eu o montava. Talvez eu deixe Jack fazer isso no aniversário dele ou no nosso aniversário, mas isso não aconteceria novamente. Eu guardaria para meus outros amantes. Acabamos tomando banho antes de ir para a cama e novamente quando acordamos na manhã seguinte. Depois disso, Josh teve que sair para morar com a esposa e os filhos, então vesti meu roupão e fui tomar um café. Fiquei um pouco decepcionado por Jack ainda não ter preparado o café,
considerando que normalmente já passava das 9 horas, ele já estaria acordado há 1 hora. Planejei conversar com ele mais tarde. Quero dizer, faria mal a ele me preparar café e café da manhã? Especialmente depois que fiquei acordado até tarde. Tanto para o trabalho manual. Eu iria oferecer a ele como recompensa por se mudar para o quarto de hóspedes enquanto eu estivesse fora. Depois de devorar meu bagel do café da manhã, fui para o chuveiro e me vesti. A água morna fez maravilhas para acalmar meus músculos doloridos. Como não tinha planos para o dia, optei pelo meu short velho e camiseta. Como eu só ficaria perto de Jack, usei um sutiã funcional e uma calcinha velha normal. Assim que terminei de amarrar meu cabelo em um rabo de cavalo, o telefone tocou. Ei, namorada. Foi Maria. Ei, coisa sedutora. Então, como estava Josh ontem à noite? Ele foi incrível. Foi exatamente como pensei que seria. Falando em Jack, qual foi a reação dele esta manhã? Não sei. Estou um pouco irritado porque ele parece estar dormindo. Fiquei desapontado por ele não ter me preparado café da manhã e café esta manhã. Eu estava pensando em oferecer a ele um emprego de meio período por ter sido transferido para o quarto vago, mas agora acho que não. Sim, certifique-se de que ele saiba o quanto você está decepcionado e o que espera deste momento. Continue a ser agressivo com ele, mas certifique-se de dar-lhe pequenas recompensas quando ele fizer algo de bom. Isso lhe dará incentivo para se esforçar mais. Na verdade, estou começando a ficar com raiva porque ele ainda não se levantou. Espere um minuto enquanto tiro esse traseiro preguiçoso da cama. Caminhei pelo corredor até o quarto de hóspedes e bati na porta, gritando seu nome. Nenhuma resposta. Tentei novamente. Ainda sem resposta. Finalmente, girei a maçaneta e abri a porta. Oh, droga! Exclamei. O que está errado? Mary perguntou ao telefone. Jack não está no quarto de hóspedes. Suas roupas nem estão no armário. Espere. Eu disse, correndo pela casa. Besteira. Seu caminhão se foi, assim como todas as suas ferramentas. Aquela pequena agitação na minha cabeça estava começando a tomar forma. Oh não! Eu suspirei. O que? O que é? Maria perguntou. Jack se mudou. Agora eu entendi do que ele estava falando. Ele nunca disse que iria levar suas coisas para o quarto de hóspedes. Ele apenas disse que tiraria suas coisas do meu quarto. Então ele disse que iria se mudar antes de eu voltar. Achei que ele queria dizer que sairia do meu quarto, mas ele quis dizer que sairia da casa inteira. Besteira. Preciso ligar para ele e descobrir para onde ele foi. Não, não, isso está errado. Isso lhe envia uma mensagem de fraqueza. Você tem que permanecer forte. Não entre em contato com ele. Deixe que ele entre em contato com você. Acredite em mim, agora ele está apenas tendo um pequeno acesso de raiva. Em alguns dias ele voltará rastejando para você. Na verdade, isso é uma coisa muito boa. Agora você tem um motivo para puni-lo e fazê-lo implorar para fazer algo para deixá-lo voltar. Isso acelera o processo. Aposto que você poderia até deixar Josh ou Laurie te engravidar e fazer Jack criar o bebê. Você tem certeza sobre isso? Tenho certeza. Olha o que meu marido faz por mim. Bem, tenho que admitir que você estava certo até agora. Claro que sou. Ah, e Laurie quer encontrar você no almoxarifado do trabalho por 1 hora na segunda-feira. Podemos realmente escapar impunes disso? Claro. Pelo menos metade das meninas está fazendo isso. É tão ruim que tenho que fazer isso dentro de um cronograma. Enviarei um e-mail para você com o horário da reunião. Basta anotar isso como um compromisso em outro lugar. Não se preocupe com isso. O patrão nunca vai lá e todo mundo que precisa de alguma coisa sabe que deve me perguntar antes de ir buscar alguma coisa. Continuamos nossa conversa por mais um pouco antes de encerrar a ligação. Devo confessar que me senti um pouco desconfortável com a mudança de Jack. Apesar de minhas ações, eu o amo genuinamente e pretendo passar minha vida com ele.
O retrato de Mary de um estilo de vida feminino parecia atraente, oferecendo-me a oportunidade de explorar vários homens. Eventualmente pretendo desistir de outros relacionamentos, mas Jack continuará sendo meu cônjuge dedicado e submisso. Talvez dentro de alguns anos eu possa negociar com Jack para me deixar amarrá-lo em troca de cessar o envolvimento com outros homens. Claro, isso só acontecerá quando eu estiver pronto para desistir. E ele não precisa saber disso. Sim, eu poderia usar a vinculação como condição para seu retorno. Eu preciso considerar isso. Apesar de tudo, eu precisava me recuperar da noite anterior e me preparar para um dia exigente de trabalho amanhã. Dei de ombros, preparei um jantar simples, tomei uma taça de vinho e fui para a cama. Durante toda a semana não houve nenhuma palavra de Jack. Mary me garantiu que não foi totalmente inesperado e previu que ele entraria em contato comigo em breve. Quanto mais tempo ele ficasse afastado, mais condições eu poderia estabelecer para seu retorno. Esta semana estive encontrando Laurie, Josh e alguns outros caras atraentes na despensa todos os dias com uma sessão dupla de equipe com Laurie e Josh marcada para esta tarde. Na manhã de sexta-feira, durante nosso intervalo perto da máquina de café, Laurie, Josh, Mary e eu conversamos. De repente, uma mulher vestida profissionalmente se aproximou e perguntou se éramos Kyla Adams, Mary Morgan, Josh Johnson e Laurie Jones. Depois de nos apresentarmos, ela entregou um envelope a cada um de nós e rapidamente tirou fotos com uma pequena câmera digital. Ela mencionou que todos nós tínhamos sido atendidos e depois nos dirigimos ao escritório do nosso chefe. Liguei para ela perguntando do que se tratava, e ela respondeu com uma doce voz sulista que foi paga para distribuí-los como uma piada, não para lê-los. Ela entrou no escritório do chefe sem bater. Menos de um minuto depois, ela saiu alegremente do prédio, nos desejando um bom dia. Simultaneamente, abrimos nossos envelopes, descobrindo os papéis do divórcio, citando a traição conjugal como motivo. Eu estava congelado em estado de choque. Os telefones de Josh e Laurie tocaram logo depois que suas esposas receberam provas de sua infidelidade. Seus pertences estavam prestes a ser jogados fora e eles deveriam se revezar para dormir. Os papéis do divórcio eram iminentes. A voz do nosso chefe ecoou no escritório. Expressando frustração, ele apareceu de repente na porta, gritando alto o suficiente para que todo o escritório ouvisse. Ele pediu que Adams, Morgan, Johnson e Jones viessem imediatamente ao seu escritório. Uma sensação de mau pressentimento tomou conta de mim quando passamos por ele com a cabeça baixa e entramos em seu escritório, a porta batendo atrás de nós. Uma vez lá dentro, ele transmitiu seu descontentamento, enfatizando que a situação estava além de ruim. Ele exigiu uma explicação enquanto agitava um envelope pardo, mas nenhum de nós se atreveu a falar. Ele então nos informou que a empresa estava enfrentando uma ação judicial por não aderir ao código moral descrito em nosso manual do funcionário. Ele questionou se algum de nós poderia compreender a razão por trás de tal ação legal. Mais uma vez, não conseguimos responder. Ele se encarregou de explicar a situação, afirmando que o processo girava em torno de alegações contra Mrs. Adams, Mr. Jones e Mr. Johnson por conduta inadequada. Embora Miss Jones Morgan tenha sido acusado de transformar o depósito em bordel da empresa, ele nos desafiou a negar essas acusações e questionou se algum desses incidentes ocorreu durante o horário comercial ou nas propriedades da empresa. Sem resposta nossa, ele expressou frustração e criticou nossas ações, afirmando que a ordem judicial o impedia de nos demitir até que o caso fosse resolvido. Ele nos instruiu a deixar seu escritório até descobrir como lidar com a situação. Com a cabeça baixa, saímos do escritório e fomos para o nosso quarto. Após esse incidente, meu trabalho tornou-se significativamente desafiador, mas fiquei grato por ainda ter emprego. Decidindo avaliar o pedido de divórcio, descobri sua gravidade, contendo imagens, vídeos, gravações de áudio e até cartas autenticadas. Uma hora depois, chegou um e-mail do chefe para toda a empresa, dirigindo-se a todos os funcionários. A administração tomou conhecimento de que os funcionários planejaram e executaram repetidamente ações contrárias ao Código Moral de Conduta detalhado no Manual do Funcionário, durante o horário de trabalho e nas instalações da empresa.
Considerando a probabilidade de o problema ser mais difundido do que o documentado, foram anunciadas medidas drásticas devido à incerteza sobre quais funcionários estavam envolvidos. Todos os funcionários foram obrigados a se familiarizar com o código de moral do manual do funcionário. Uma aula online seria desenvolvida no fim de semana e cada funcionário deveria concluí-la com êxito até a sexta-feira seguinte. A segurança realizaria verificações pontuais em todas as áreas isoladas ao longo do dia, uma medida a ser repetida até que câmeras de segurança permanentes fossem instaladas para monitoramento. Posteriormente, o depósito seria trancado e a chave ficaria com o supervisor de segurança. Todos os suprimentos necessários deverão ser trazidos com uma escolta de segurança. O supervisor de segurança monitoraria de perto o uso do computador para evitar o uso pessoal dos ativos da empresa. As atividades proibidas incluíam agendar reuniões não relacionadas ao trabalho com colegas de trabalho ou outras pessoas, navegar em sites não relacionados ao trabalho e enviar mensagens de texto não relacionadas ao trabalho nos computadores da empresa. A socialização com colegas de trabalho deve ser limitada à sala de descanso. Durante os intervalos programados e os períodos de almoço, o pessoal de segurança percorria o prédio para monitorar o cumprimento, e os nomes dos responsáveis pelas ações não eram divulgados. 2 minutos depois, meu e-mail explodiu com mensagens de ódio de colegas de trabalho. Depois do trabalho, os outros 3 e eu nos encontramos em um bar do outro lado da rua. Sentados a uma pequena mesa no canto, enfrentamos olhares de desaprovação de outros colegas de trabalho durante o happy hour de sexta-feira. Pelo menos ainda temos trabalho a fazer, pelo menos por enquanto. Isso foi muito gentil da parte dele. Por que você acha, Jack? Perguntei sobre incluir isso na ordem judicial e Josh rejeitou, sugerindo que Jack não estava tentando causar danos mínimos, mas pretendia infligir mais dor. Procurei esclarecimentos e Josh explicou a referência à pensão alimentícia. Ele mencionou que, embora a infidelidade fosse o motivo atual do divórcio, ter um emprego e uma renda estáveis poderia impedir um juiz de conceder pensão alimentícia. Ele alertou contra o risco de não encontrar outro emprego se for demitido, potencialmente convencendo um juiz solidário a fornecer assistência financeira. O conselho era permanecer no emprego até o divórcio finalmente acontecer. Larry levantou uma situação após o divórcio, sugerindo que, se nós 4 fôssemos demitidos, não poderia haver pensão alimentícia nem emprego. Josh respondeu que nesse caso ele renunciaria. Na segunda-feira, Larry fez um comentário brincalhão sobre ser uma loira natural, o que implica que renunciar voluntariamente poderia ter repercussões legais. Ele explicou que renunciar após o pedido de divórcio pode ser visto como uma tentativa de receber apoio do ex-cônjuge e pode levar a julgamentos negativos por parte de um juiz. O curso de ação recomendado era manter o emprego e economizar dinheiro. Josh expressou preocupação com a situação dele e minha, enfatizando que suas esposas poderiam receber pensão alimentícia e pensão alimentícia por terem filhos. Ele ponderou os desafios que enfrentariam se fossem demitidos, considerando que a pensão alimentícia e a pensão alimentícia eram determinadas com base na renda no momento do divórcio. A situação parecia longe de ser promissora. Percebendo as possíveis consequências, senti necessidade de conversar com Jack e tentar resolver nossos problemas. Apesar de querer ajudar meus amigos, a ideia de perder meu marido me fez reconsiderar minhas prioridades. Num momento de autorreflexão, questionei minhas intenções iniciais e concluí que se precisasse priorizar meu casamento em vez de minhas amizades, faria o que fosse necessário para salvá-lo. Rapidamente peguei meu celular e encontrei uma mensagem informando que o número que disquei não aceitava chamadas do meu número. Frustrado, solicitei o telefone de Mary, explicando que Jack havia bloqueado meu número e que eu precisava discutir com ele o problema da tempestade. Depois de tentar ligar para ele no telefone de Mary e receber a mesma mensagem, ficou evidente que ele também havia bloqueado o número dela. Quando me sugeriram que tentasse usar o telefone de Larry, hesitei, expressando preocupação com as possíveis consequências de ligar para meu marido do telefone de um dos meus amigos. Reconhecendo a dificuldade em contatá-lo por telefone, senti uma sensação de pânico, considerando que Jack provavelmente também havia bloqueado meus telefones de casa e do trabalho. Percebendo que falar ao telefone poderia não ser eficaz, decidi procurá-lo pessoalmente.
A urgência de encontrá-lo e abordar a situação cara a cara teve precedência sobre quaisquer preocupações sobre as expectativas da sociedade para as mulheres no casamento. Refletindo sobre as mudanças em minha perspectiva, reconheci que naquela manhã eu havia pensado em fazer Jack implorar e rastejar para voltar para casa. Agora a situação tinha mudado e eu não tinha certeza do papel que desempenharíamos na resolução da nossa situação. Peguei meu telefone e comecei a verificar meus contatos. Com certeza, pelo menos um de seus amigos sabe onde posso encontrá-lo. Nenhum dos nossos amigos em comum sabia de nada. Bem, isso não era exatamente verdade. Nenhum dos amigos em comum anteriores que permaneceram amigos comigo sabia de nada. Os numerosos amigos em comum que agora me odiavam sabiam o suficiente. Infelizmente, embora não tivessem reservas em me informar que sabiam onde eu poderia encontrá-lo, recusaram-se desafiadoramente a revelar-me essa informação. Fui recebido com risadas quando perguntei se eles poderiam lhe dar uma mensagem minha. Eu tinha acabado de terminar minha última ligação e quarto drink. Foi quando Josh mostrou sua inteligência. Sim, foi dito sarcasticamente. Talvez tenha sido apenas o meu humor ou o resultado das diferenças entre a forma como uma mulher pensa e como um homem pensa. Talvez alguns de vocês pensem que o que Josh sugeriu foi realmente brilhante. Meu? Eu não acho. Bem, começou Josh, já que nossas vidas já estão uma bagunça, por que não vamos para a casa de Kayla e passamos a noite inteira como um quarteto? Já fomos carnais, então podemos aproveitar isso e ter uma noite de paixão. Ele pensou que isso era uma lógica sólida. Talvez para ele, mas acabei de receber uma grande dose de bom senso. Claro, se não há mais nada a perder, pode haver algo em que pensar. Pessoalmente, acho que Jack e eu ainda temos uma pequena chance. Essa pequena chance evaporaria mais rápido do que uma gota d'água na superfície do sol. Se eu levasse todos para casa e tivesse uma reunião com eles tarde da noite, recusei educadamente e me ofereci para deixar Mary levá-los para casa. Eu tinha um marido. Eu estava tentando voltar. Tentei de tudo para encontrar Jack. Nos fins de semana, eu dirigia por estacionamentos de motéis por horas procurando sua caminhonete. Passei pelas casas de todos os seus amigos em horários diferentes para ver se a caminhonete dele estava lá. Até tentei seguir seu melhor amigo. Quando o vi saindo de casa, na esperança de ir até onde Jack estava, foi tudo em vão. Segunda de manhã acampei do outro lado da rua do trabalho dele. Todos entraram, mas Jack nunca apareceu. Esperei mais uma hora. Nada ainda. Mesmo que eu já estivesse atrasado para o trabalho. Eu não me importei. Dane-se. Eles não iriam me demitir agora de qualquer maneira. E eu ainda seria demitido após o acordo. Mas isso não importava. Saí do carro e fui para o escritório. Vi que a porta do escritório de Jack estava fechada, então perguntei à recepcionista se Jack estava aqui. Ela me disse que ele ficou fora por 2 semanas. Besteira. O chefe me lançou um olhar zangado quando cheguei 2 horas atrasado. Eu não me importei. Todos os telefones que eu poderia ter usado estão bloqueados. Seus amigos se recusam a ajudar. Não consigo nem enviar uma mensagem para ele no trabalho. Não tenho ideia de onde ele está, então não posso aparecer na porta dele. O correio não é uma opção porque não tenho ideia para onde enviá-lo. Quais são minhas opções? E-mail. Ele sempre verifica e-mail. Só espero que ele não bloqueie meus e-mails. Não há problema em tentar, Jack. Sem desculpas. Não perderei tempo tentando fornecer um. Contraí a doença do tolo. Minha decisão de não culpar Mary. Foi maravilhoso ouvi-la falar sobre o casamento das mulheres. Não faço ideia do porquê. Achei que havia uma chance de você aceitar. Deveria saber melhor. Desculpe por precisar de uma chamada para despertar, mas agora estou acordado. Quero que você saiba que estou profundamente envergonhado e arrependido de minhas ações. Eu entendo que você pode não aceitar isso. Jack, apesar das minhas ações recentes, eu realmente amo você completamente. Você não fez nada errado. Era eu sendo um idiota incrível e egoísta. Jack, meu amor,
embora eu não mereça, imploro que me perdoe. Eu preciso voltar. E estou disposto a lhe dar qualquer coisa. Percebi a tolice de tentar criar o FAO-M, mas ficaria feliz em fazer parte da MLF. Sim, Jack. Estou te dando minha alma. E você está apenas me dando ordens. Literalmente farei qualquer coisa para voltar ao lugar ao qual pertenço. Com você, eu sei a definição de qualquer coisa. Por favor, Jack. Estou lhe oferecendo qualquer coisa. Apesar de não ter interesse em mulheres, eu faria coisas para você, serviria você e seus amigos em uma festa do Super Bowl vestindo apenas cinta-liga, meias e salto alto. Se isso me traz de volta para você, se você me quer de uma certa maneira, diga-me para me curvar na cadeira mais próxima, independentemente de quem esteja olhando, bater na minha coluna, nas bochechas com um cinto de couro. Diga-me quando e onde. Vou trazer o cinto. Não há razão para confiar em mim, mas colocarei um cinto de castidade e lhe darei as chaves como condição para meu retorno. Fiz uma coleta de sangue para o resultado de um teste de DST em alguns dias. Diga-me para onde enviá-los e eu os levarei para você. Jack, não importa o que aconteça, você é a melhor pessoa que conheço. Eu sei que você nunca me machucaria intencionalmente. Mesmo que eu provavelmente mereça, aceito tudo. Não estou pedindo para você esquecer ou confiar em mim novamente. Estou pedindo a oportunidade de ser seu em qualquer função que você desejar. Não peço nada mais do que voltar para você para sempre. Mesmo que eu tenha que concordar com o divórcio ou ver você com outras mulheres. Torço para que isso não aconteça. Mas percebo que não é minha decisão. Estou em falta. E eu reconheço que você pode querer igualar o placar. Ganso, todas essas coisas. E quanto a Mary, Leury, Josh e o processo contra minha empresa? Mary me manipulou para que concordasse com esse plano. Josh e Leury aproveitaram-se disso. Como você sabe, serei demitido assim que o processo for resolvido. É tudo culpa nossa. Faça o que quiser com eles. Eu ajudo se você quiser. Afinal, sou seu escravo voluntário de agora em diante. Sua amorosa escrava, Kayla. A atualizar. Felizmente, Jack ainda não bloqueou meu e-mail. Ainda mais surpreendente é que ele realmente leu. Não, ele não acreditou apenas na minha palavra. Afinal, eu já havia quebrado o maior voto que já fiz. Aquela sobre deixar todo mundo para trás. Já que eu tinha quebrado essa promessa, o que poderia fazê-lo pensar que eu não quebraria nenhuma outra promessa? Tudo o que pude fazer foi provar isso a ele, uma ação de cada vez. 2 anos se passaram desde que enviei aquela carta. Josh e Leury enfrentaram desafios em seus divórcios, e nós 4 fomos demitidos um dia após o encerramento do processo contra a empresa. Eventualmente, Josh e Leury encontraram empregos com salários mais baixos e se mudaram para um pequeno apartamento em um bairro violento. Suas vidas sociais sofreram e suas ex-esposas viraram os filhos contra eles. Percebi que as 2 mulheres agora estão em relacionamentos melhores. Agora é minha vez. Atualmente estou ajoelhada, sem roupa ao lado da cama, usando um cinto de castidade enquanto Jack termina. Esta é a minha penitência. Detalhei tudo isso em uma carta. Sim, Jack queria me testar para ver se eu honraria essas palavras. Se eu o quiser de volta, não tenho muita escolha. Foram 6 meses difíceis, mas eventualmente ele relaxou um pouco. Ele ainda me obriga a fazer isso às vezes, como agora, mas melhorou. Agora. Ele só traz outras mulheres para casa uma vez a cada 2 meses. Depois de ser demitido, parei de trabalhar. Jack foi promovido e nos saímos bem sem minha renda. Eu fico em casa cuidando dos nossos gêmeos de 2 anos. Estou sem roupa a maior parte do tempo, no entanto. Jack disse recentemente que preciso começar a usar roupas em casa logo. As crianças estão envelhecendo o suficiente para parecer estranho de outra forma. No momento só uso roupa quando saio de casa ou quando temos convidados. Ainda atendo a porta sem roupa. Para os partos, fiz depilação a laser, por isso tenho uma pista de pouso permanente sobre meus órgãos genitais.
Isso torna impossível esconder minha tatuagem de Jack no lado direito da banda e a tatuagem de Jack no lado esquerdo. Toda semana, Jack atualiza as 5 listras vermelhas nas minhas nádegas com uma pulseira de couro. Logo após o 5º golpe, ele remove meu plug e me envolve totalmente enquanto me inclino sobre o sofá. Eu não sou perfeito. Às vezes há mais listras nas minhas nádegas ou no peito quando eu erro, mas eu realmente gosto disso. Quem diria que a dor de uma cinta poderia causar um vínculo? Casey bem. Ela ainda é casada. É verdade que ela também foi demitida, mas ninguém previu que ela enfrentaria quaisquer consequências significativas. O marido parecia inteiramente submisso aos seus caprichos. Ela facilmente encontraria outro emprego e a vida continuaria para ela. A vida nem sempre é justa, certo? Na verdade, Harold não era o perdedor submisso que todos acreditavam. Depois de reunir evidências, ele ficou furioso. Achei que tive 6 meses difíceis, mas comparado aos dela, foi um passeio no parque. Decidindo que a havia punido adequadamente, ele entregou-lhe os papéis do divórcio. Enquanto colocava Mary no inferno. Ele liquidou silenciosamente todos os seus ativos e os protegeu. Ele deu a casa a ela depois de refinanciá-la e receber todo o patrimônio, e então desapareceu. Ela perdeu a casa e todo o dinheiro desapareceu. Ela encontrou outro emprego, mas pela metade do salário que ganhava. Ela também tem uma reputação manchada, mas não está namorando no momento. Com mais um mês de antibióticos pela frente, você pode estar se perguntando por que aguento isso ou rindo do meu destino merecido. Se você está chateado porque Jack não me deixou sozinha, agradeço a Deus todos os dias. Ele não fez isso, no entanto. Eu mereci isso. Eu suporto isso porque não consigo imaginar ficar sem o amor da minha vida. Sim, Jack me chicoteia e me humilha, mas ele ainda me ama. Ele tem outras mulheres, mas nunca sem mim. Posso sair a qualquer hora. E Jack me mostrou os papéis do divórcio onde seria justo. Recusei a oferta. Ele é um excelente pai, amante e marido. Eu não preciso de mais nada. Fiquei tão envolvido com a ideia do casamento feminino que perdi de vista o que realmente importa. Em vez de me contentar com um relacionamento igualitário, tornei-me subserviente ao meu marido. Não foi intencional, mas estou contente.